Fala galera, fala torcedor atleticano, sejam todos bem-vindos ao Podcast Sul. Estou com o Rodrigo Feres, vamos falar muito de Atlético Paranaense, vamos falar de Luiz Felipe Scolari e pergunto para vocês, a defesa pode ser um melhor ataque? É isso que nós vamos debater no vídeo de hoje, mas só depois da nossa vinheta. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo, principalmente comente aqui embaixo, comente, quanto mais comentários, mais relevante o vídeo vai ficar para o YouTube, minha gente. Se você quiser apoiar o Podcast Sul, também na descrição do vídeo tem o nosso link do Apoie-se. Rodrigo Feres, você esteve com o Napoleão no pós-jogo de Atlético e Flamengo pela Copa do Brasil, mas o assunto que ganhou as redes sociais foi a postura do rubro-negro jogando na Arena da Baixada, com a suposta vantagem de decidir em casa, após fazer aquele jogo aguerrido, aquele jogo dramático, aquele jogo apertado do Maracanã, trazer a decisão para Curitiba, e aí, Felipão, os seus 3 zagueiros, os seus 3 volantes e talvez a sua poderia Retranca. dizer, retranca não, medo? O Atlético teve medo do Flamengo, Rodrigo Feres? Responde para mim isso. Teve medo, né, Pinduca? Eu não tenho como mudar minha postura do que eu falei na live com o Napo, né? Olha o barulhinho. Vai, Opa. continua. Eu não faria o que o Felipão fez, e o Felipão fala, né, na coletiva que Felipão, por que você jogou em casa com 3 zagueiros, com 3 volantes, etc? Porque era o Flamengo, ele falou. Então, assim, é o que ele passou para os jogadores, né? Só que eu acho que eu realmente não me lembro de ter visto o Atlético jogar de uma maneira. É complicado falar covardado, né? Mas é basicamente o sentimento do torcedor atleticano nas redes sociais, né? Eu também acompanhei esse pós-jogo, mas eu não me lembro realmente de ver o Atlético jogar dessa maneira em casa, sabe? Contra qualquer time, mesmo grandes times que o Atlético já jogou contra, River Plate, né? O River histórico aí do Galhardo naquela Recopa, o Atlético jogou para cima contra o Boca, né? Também, enfim, outros grandes jogos, o próprio Olha, Flamengo aí, né? E outras o oportunidades, né? comentário que eu fiz para alguns amigos ali que estavam debatendo o jogo, eu falei o seguinte: eu já vi Atléticos piores tecnicamente, com times inferiores ao do Felipão, serem mais corajosos contra equipes fortíssimas, né? Já vi contra o próprio Flamengo, já vi contra Grêmio fortíssimo, contra o River Plate, contra Boca Juniors, já vi o Atlético jogando contra São Paulo, na Arena da Baixada. Acho que o Atlético já conquistou grandes resultados na Arena da Baixada, né, contra grandes times do futebol brasileiro, e sendo um time tecnicamente inferior. Só que ele trazia toda a mística da Baixada, todo aquele respeito que o adversário tinha em jogar na Arena da Baixada para dentro do campo. E eu acho que o Felipão, na quarta-feira, ao assumir, né, ele assumiu isso. É aí que tá. A gente não está supondo. O Felipão assumiu isso. Eu vou até colocar aqui o trecho antes de eu terminar o meu raciocínio. Aqui, Rodrigo, da resposta que ele deu para o Robson De Lázari na coletiva, né? Deixa eu pôr aqui para a gente ouvir, né? Para você em casa tirar a sua conclusão. Vamos ouvir aqui, ó. Rádio Transamérica. Nos 2 jogos contra o Flamengo, o senhor optou por uma escalação parecida ali, 3 zagueiros e 3 volantes. E assim que saiu o gol hoje, o senhor já havia chamado o Vitinho e o Canóbio. Estavam conversando contigo quando saiu o gol. Não era o momento ali, talvez, de alterações mais ofensivas? Por que essa postura a mesma do jogo de ida durante boa parte aqui do jogo da volta? Porque é o Flamengo. Não é um time comum.
time que tem boa qualidade. A gente, depois que perde, ou antes que perde, né, vai analisar, o Flamengo é um time comum? Não é comum. Para vocês pode ser que seja comum. Para nós que analisamos e para que a gente monte uma equipe, a gente monta a equipe pensando em ganhar, mas também em ter uma postura que faça com que o adversário tenha dificuldades para chegar até o nosso gol. Foi isso que fizemos. E eu penso acredito que a nossa torcida deve estar entendendo que nós estávamos em 3 competições, classificamos na Libertadores, estamos em 5º, 6º lugar no Campeonato Brasileiro, estamos disputando em igualdade de condições com equipes que já são normalmente superiores a nós, mas que poderá no futuro eles não serem superiores a nós, pelo trabalho que eles estão fazendo, esses atletas, a direção e tudo mais. E o nosso torcedor, pelo visto, tem razoavelmente entendido essa mensagem e tem participado junto conosco, como fez mais uma vez hoje. Aí, eu discordo do Felipão. Eu acho que o torcedor não entendeu. Eu acho que a gente percebeu, Rodrigo, nas redes sociais no dia de hoje, né, no pós-jogo, né, na quinta-feira de cinza, né, do torcedor atleticano, um sentimento que o Atlético saiu da sua tradição, né, de ser um mandante impiedoso com seus adversários e viu o Flamengo jogar bola. Se a gente for fazer a análise do jogo, é lógico, o Atlético no primeiro tempo até fez um bom combate com o Flamengo, né? Tava funcionando, mas ele só foi desmanchar a linha de 3 ali Perto já do fim, né? perto do É. fim. Agora o que a gente quer propor aqui no Podcast Sul é saber até quando vai esse tipo de pensamento do Felipão. O Felipão já anunciou que pretende se retirar dos gramados no final do ano. Será que essa é a imagem que o Felipão quer deixar por fim de sua carreira, né? Que se acovardou diante do Flamengo, da Arena da Baixada? Eu achei ridícula essa resposta que ele deu. Não sei você, Rodrigo. Eu acho que ele acabou entendendo um pouco mal, Piduca, porque ele fala, o torcedor tá entendendo e não sei o quê. Não, o torcedor não entendeu. Eu também acompanhei, Piduca, nas redes sociais, a torcida estava muito chateada com essa postura. Eu, pelo que eu acompanhei, o torcedor ele até preferia que o Atlético, lógico, preferia que o Atlético classificasse, mas assim, que perdesse 2, 3 gols de diferença pela qualidade do Flamengo. A gente tem que enaltecer que sim, tem muita qualidade o Flamengo, né? Mas que tentasse jogar, sabe? E vou te falar bem a verdade, Piduca, era para ter sido 2-0 ali, pelo menos, né? O Gabigol ali perde um gol que não tinha goleiro, né? Ele chutou na trave, ele tava 1-0 já. O Bento também pega uma queima-roupa do Arrascaeta, enfim. Então o Flamengo teve aí pelo menos 3, 4 oportunidades claras, né? E eu só concordo, tá, Pinduca, com essa postura do Felipão, né? De privilegiar, né? Priorizar mais a defesa em detrimento do ataque quando em alguns cenários, tá? Quando o teu time é claramente inferior ao adversário, né? Tudo bem, esse era um dos pontos. Fora de casa, quando você não precisa buscar o resultado, como no primeiro jogo, eu acho que foi ok. A gente concordou aqui, né, Piduca? A escalação um pouco mais, sabe? O Felipão vai segurar para tentar decidir em casa e tal. Deu certo, né? E mais ou menos, cara, eu acho que é isso, né? Não tem muito o que pontuar mais. Só que já respondendo a tua pergunta, a defesa é o melhor ataque, a retranca de Felipão? Não, né? O ataque do Atlético é tão fraco assim, Pinduca, né? Vamos pontuar aí. Tudo bem, Vitor Roque não estava à disposição, né? Era Pablo, talvez Roma, mas tem Teran, você tem aí o Canóbio, o Coelho, o Vitinho, né? Para mim, não me parece fraco, né? Nem um pouco fraco. Então, eu acho que o Felipão ele leu mal na questão que, tudo bem, nós vamos nos defender mais. O Flamengo tem essa jogabilidade, ele vai vir para cima, certo, Pinduco? Porque tem mais qualidade, porque está acostumado a ficar mais com a bola. Só que nós vamos ter que armar uma arapuca aqui para pegar eles no contra-ataque. Qual que era a jogada que o Atlético tinha que fazer? Explorar os laterais,
né? O Felipe Luiz, que já tem seus 37 anos e vem numa decadência técnica, o Rodinei é muito bom ofensivamente, mas defensivamente ele deixa a desejar, né? E o Atlético não explorou em nenhum momento isso, certo, Piduca? Ele deu a bola pro Flamengo, não conseguiu marcar alto, né? O que me chama a atenção, Rodrigo, é o que eu falei aqui no início, né? O Felipão, ele tinha um plano de trazer a decisão para a Arena da Baixada. Ele até citou na véspera do jogo do Flamengo ou na classificação de uma das Copas aí, não sei se foi contra o Libertad, algum desses mata-matas, ele falou: mata-mata basicamente é você chegar vivo no jogo da volta. Esse é o mata-mata. E a gente está ouvindo isso de um especialista em mata-mata, que é o Luiz Felipe Scolari. Quando ele fala isso, você dá muito crédito, porque é o Felipão que está falando. Então, quando ele arma o time na defensiva no Maracanã, né, desagrada todos os analistas de futebol do Brasil, né, irritando aquele analista de futebol, porque o Atlético foi lá para não jogar bola, né, ou seja, para Abdicou, né? Pra se defender e abdicou de segurar. jogar, para decidir em Curitiba, para decidir Uhum. na Arena da Baixada. Daí, pelo que o Atlético apresentou na quarta-feira contra o Flamengo, né, é incoerente. Parece que não que o Atlético fez do Maracanã foi em vão, Mas eu né. acho que o jogo de domingo, Pinduca, que foi uma goleada, né, vexatória pro Atlético, ele teve um peso, sabe? Eu acho que se não fosse essa diferença técnica tão grande que houve no domingo, o Felipão provavelmente ele não iria, ou ele iria com 3 zagueiros, ou ele iria com 3 volantes, sabe? Ao meu ver. Aí ele acabou optando por se resguardar ainda mais, né? Mas como eu falei, eu não considero a opção dos 3 zagueiros, apesar que eu acho que o Matheus Felipe ele falha ali no gol, porque ele tá na frente, ele deixa o Rodinei chegar e ele não vai disputar a bola, né? Ele vai andando, coloca a mão O para trás. reflexo dele é botar a mão para trás, justamente. Eu não vou Exato. fazer pênalti. Só que daí ele deixa É. o cara cruzar, né. Deixou o cara cruzar e o Pedro se desvencilhou ali do Pedro Henrique, né? Então, assim, eu não gostei realmente, né? O torcedor atleticano também ficou bem chateado. Para mim, o Atlético tinha sim condições, sabe, de agredir o Flamengo, de ir para cima do Flamengo, como mostrou depois de né, que entrou ali o Coelho, o Canoba até não entrou muito bem, mas o Coelho entrou bem, o Vitor Bueno deu um pouco mais de mobilidade ali, porque ele tira o Terrans, né, cara, do jogo, e ele acabou com o meio-campo do Atlético, né? O Fernandinho não estava numa noite feliz, né? O Gumora e o Eric são mais defensivos, né? São mais combativos, então eu realmente acho que o Felipão, sabe, nessa vacilou, ficou na conta dele, né? Eu entendo a estratégia que ele pensou, mas ela foi mal executada, porque o Atlético em nenhum momento ele teve um plano de jogo, Pinduca. Não sei se você também entendeu dessa maneira, sabe? O Atlético ficou muito atrás, se livrou da bola Para muitas mim, vezes. hein, para mim o plano do Felipão era arrastar para os pênaltis. Era levar para os pênaltis o jogo, e que para mim isso é inadmissível pela história do Atlético. Sim. Pela história do Atlético, tanto é que eu no pré-jogo aqui eu dei o favoritismo ao Atlético, porque o Atlético dentro de casa e contra o Flamengo ele leva muita vantagem, ele é superior, né. Só que o Felipão acho que não conhece a história do Atlético Paranaense, E né, e vários acabou Flamengos, né? Flamengo de Romário, né? Eu me lembro, correto, né? de Enfim, Jorge não é. Jesus, né, Flamengo, Sim. muitos times já passaram por aqui e penaram. Mas, né, o objetivo aqui do vídeo é projetar a sequência do Atlético. Foi perguntado na entrevista coletiva, a gente não vai pôr aqui, mas perguntaram se seria essa postura contra o Palmeiras, ele falou que não, porque são equipes diferentes, né, ele até falou que o Flamengo joga no losango ali, nas triangulações, e o Palmeiras não. A questão é a seguinte, Rodrigo, o Atlético está no Campeonato Brasileiro, né, tem o América pela frente, vai ter o Palmeiras pela frente na Libertadores, e acho que de agora em diante, postura do Atlético vai ser aquela formação que a gente já estava acostumado com linha de 4, né, com o trio ali 2 no meio, volantes, né? No 4-2-3-1, 2 né? volantes, o Terans, né, e 3 jogadores mais avançados, né, 2 extremas e um mais avançado, que ao que tudo indica deve ser o Vitor Roque esse jogador, Vitor Roque, Coelho
e mais alguém pelo lado direito, talvez o Canóbio, né? Canóbio mesmo, né? O time deve ser Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, né? Apesar do Abner estar muito mal, né? Hugo Moura, Fernandinho, Terans, e aí esses três que você citou, né? Coelho, Canóbio e o Vitor Roque, né? Então o Atlético já precisa. Sabe o que, Pinduca? Também eu tenho pensado aqui, né? Eu até conversei com o Napo na live pós-jogo dessa eliminação do Atlético na Copa do Brasil, que o Atlético, assim, ele tem uma boa chance até de talvez eliminar o Palmeiras, porque o primeiro jogo, como você bem pontuou agora há pouco, ele é muito importante, né? E o Palmeiras a gente sabe que vem desfalcado para Curitiba, né? Sem o Scarpa, que é o melhor jogador, sem o Danilo, que é um ponto de sustentação no meio do Palmeiras. O Atlético pode fazer 1-0, 2-1, até um 2-0, é possível, né? E aí, se ele passa. Eu quero saber depois, quando a gente vai fazer mais lives mais para frente, né? Agora estou fazendo um vídeo aqui. Eu tô curioso para saber o que o torcedor atleticano espera se o Atlético chegar numa final contra esse Flamengo, né? Porque a tendência, francamente, é o Flamengo Jogo único. atropelar o Vélez. É jogo único, é outra estratégia aí também. Mas você acha que o Filipão iria diferente contra se pegar o Flamengo numa final de Libertadores? Ou ele vai adotar a mesma postura? Olha, eu acho que ele adota a mesma tática. E aí faria mais sentido, porque você não está Você é jogo jogando na único. Baixada. Uhum. Você não está jogando na Baixada. Por mais que haja aí uma venda é, é, Para todos, né? igualitária de Sim. ingressos, vamos colocar assim, eles devem vender uma mesma quantidade para Flamengo e para Atlético numa possível final, e uma outra parte para convidados, pessoas do E país como ali, foi enfim. feito na Sul-Americana ano passado, né? Basicamente, né? Basicamente isso. Só que é diferente de você ter um estádio todo ao seu favor, como era a Arena da Baixada na Copa do Brasil, né? Como é a mística de jogar na Arena da Baixada. Da mesma maneira que o Atlético ele sente dificuldade de jogar, de encarar um Flamengo no Maracanã, de encarar qualquer adversário fora de casa, esses adversários eles têm que sentir essa mesma dificuldade Mas sabe o jogando que? na Baixada. Agora, num possível jogo único, Rodrigo, respondendo Uhum, diretamente a sua claro. pergunta, num possível jogo único, numa hipotética aqui final de Libertadores, eu acho até que seria coerente, né? A defesa pode ser aí o melhor ataque, Mas ele tem pensando. que ter uma alternativa, né? Que é o que eu falei É, ontem. Tipo assim, se você mas aí que pega. tá. Pode Eu falar. acho que. Não, eu acho que, por exemplo, o que o Felipão não tinha ontem era um Vitor Roque, entendeu? Por Mas eu acho que questões. podia ser até o Cristiano Ronaldo ali, porque a bola batia e voltava, entendeu? Então, assim, Né? como eu falei ontem no pós-jogo, né? Desculpa, na quarta-feira, né? Eu não, eu não entendi porque o Atlético, tudo bem, 3 zagueiros, tudo bem, eu vou proteger melhor aqui, né? Só que aí na hora os 5 do meio, ele tinha que colocar Hugo Moura, tá? Podia até colocar Hugo Moura, Fernandinho, Terans, né? Os dois alas, Abner ou Pedrinho, porque o Pedrinho é mais ofensivo e ia ter um pouco menos de obrigação de marcar e incomodar muito. Imagina o Pedrinho jogando nas costas do Rodinei. O Rodinei jogou como ponta, Pinduca. Né? Então, assim, o que faltou? Faltou os dois pontas espetados, né? Para empurrar a linha do Flamengo para trás e trazer muita preocupação para os laterais deles, o Felipe Luiz, como eu falei. A mina de ouro do Atlético era ali, Felipe Luiz de um lado, Rodinei do outro. Né? Em nenhum momento o Atlético fez isso, só depois, lá pelos 15, 20 minutos que ele trocou, né? E colocou os pontos, mas aí ficou sem o meia, porque esse era o jogo que ele tinha que tirar do Pablo. O Pablo, não é possível que o Pablo no treino seja um Messi lá e no jogo não jogue nada. Não é o jogo aí da quarta-feira, né? Já vem de alguns jogos que o Pablo não está bem. Então, ele tinha que ter colocado o Terence flutuando no meio com liberdade para também chegar mais à frente como um falso 9 e os dois pontos, sabe? Bem agudo para empurrar a defesa do Flamengo para trás. O Rodinei jogou como ponta. Né? E aí tinha que ter a aproximação dos alas do Atlético, né? Uma hora o Abner com o Coelho, outra hora o Kelvin com o Canóbio, aí de repente um dos volantes aparecendo para fazer a triangulação, ou o próprio Terence chegando por ali também. É isso que faltou, né? É dessa maneira que eu acho que o Atlético deveria jogar contra o Flamengo numa eventual, né, hipotética final de Libertadores, porque se você pegar todos os jogos que o Felipão adotou essa postura mais conservadora, Piduca, vamos lá, eu vou falar do Felipão, tá? Por que contra o Atlético Mineiro ele não jogou assim? Sabe me dizer, Pinduca? O Atlético Mineiro também é um time extremamente forte. Tudo bem que também estava mesclado, mas é um time forte.
né? Mas os jogos que o Felipão optou por jogar dessa maneira, contra o Libertad, o que aconteceu, Pinduca? Lá no Paraguai. Foi Não o jogou sofrimento, nada. né? Sofrimento. Com os Não jogou Estudiantes da nada. Argentina. Tomou pressão o Sofrimento. jogo todo, deu um chute no gol, só no finalzinho fez o gol, né? Contra o Flamengo no Maracanã agora, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Tomou uma pressão, 2 bolas na trave, Bento fazendo grande defesa, assim, era para ter perdido o jogo, falar o português claro, né? Contra o Flamengo num 5-0 aí, enfim, não preciso nem falar mais nada, né? Detalhe, Então, essa postura não está sendo boa, é isso que eu quero, né, não, deixar e o claro. agravante, Rodrigo, o agravante é o seguinte: nós estamos falando de uma temporada que o Atlético faz o maior investimento da história em futebol. Nós não estamos falando, por exemplo, do Atlético de 2015, do Atlético de 2014, né? De O Atléticos próprio aí de Atlético do ano anos passado, né, Pinduca, que tinha aí, com todo respeito, né, um Renato Kaiser, né, o próprio Bissoli. Pedro Rocha, Bissoli, enfim, né, não tem como comparar, né. Porque o Felipão chegar aqui, né, nesta época e falar e reclamar de material humano, vamos colocar assim, é a única maneira de enfrentar o Flamengo é dessa maneira, é jogando dessa maneira, né. Eu discordo totalmente, porque o Atlético hoje tem o elenco talvez mais qualificado dos últimos anos aí. Por exemplo, E eu acho que faltou se você pega o faltou jogo coragem, essa que é a faltou verdade, faltou coragem. Se coragem. você pega o jogo que o Fortaleza fez contra o Fluminense, no Maracanã, também nas quartas de final, o Fortaleza podia, clima totalmente adverso, 60 e poucas mil pessoas, né, no estádio, o torcedor do Fluminense fez uma festa bonita. O time do Fluminense aí, o terceiro colocado na tabela do Brasileiro, né, tá voando com o Diniz. O que o Fortaleza fez? Eu vou me fechar aqui para tentar achar um gol, para levar para os pênaltis, né? Não, Fortaleza foi para cima, amigo. Fez 2-0, se não fosse a arbitragem, tinha eliminado o Fluminense, né? Você deve ter acompanhado os lances aí. Deu polêmica, entendeu? Então, assim, é o técnico. O Vojvoda é assim, é um técnico que joga. Claro, ele vai estudar o adversário, vai mudar algumas variações do time dele devido à qualidade do adversário, aonde ele está jogando, dependendo de um placar de um primeiro jogo, mas não vai ficar se defendendo, né? Claro que o Fortaleza até não é um exemplo, né, Pinduca? Nessa temporada vem patinando um pouco, enfim, mas ano passado, enfim. Então, assim, não tô querendo queimar o Felipão aqui, longe disso, mas o Felipão, como você pontuou, ele tem que rever alguns conceitos, né, para não ser lembrado aí como o inimigo do futebol, vamos dizer assim, como falaram aí e tal. Eu acho que foi um exagero, naturalmente, mas ele ficou devendo na quarta-feira. Eu coloco essa eliminação na conta dele, viu, Pinduca? Eu quero saber a opinião de vocês que estão nos acompanhando aqui, né? Esse conteúdo, ele foi produzido, em offline, né? Vamos colocar assim, nós não fizemos uma live deste assunto, mas estamos disponibilizando aqui no YouTube para você que é inscrito no canal, a quem eu agradeço vocês, pelo like no vídeo. Eu quero que vocês comentem aqui essa nossa resenha, né? O que vocês acharam da postura, do Atlético no jogo contra o Flamengo e o que vocês acham dessa linha de raciocínio do Felipão. Só tinha essa maneira de enfrentar o Flamengo. Vocês concordam? E o que esperar agora do Atlético para a sequência de Campeonato Brasileiro e também de Copa Libertadores? Rodrigo, os assuntos vão surgindo aí, o Podcast Sul sempre atento às pautas do Atlético Paranaense. Nosso público é muito grande aqui no canal e eu agradeço você mais uma vez pela participação aqui no Podcast Sul. Valeu, Pinduca. Obrigado. É sempre um prazer. Um abraço.